Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando conhecimentos aqui com vocês. E a palestra de hoje é sobre biometria facial para todos. Então, eu tentarei nessa apresentação ser o mais breve possível, mas passar os caminhos das pedras para quem deseja trabalhar com biometria, reconhecimento e biometria facial. Tá? Sendo bem breve, eu não posso deixar de agradecer aos investidores da minha empresa que acreditam nos meus projetos e nas ideias e nas tecnologias que são disponíveis aí de domínio público ou não, e também da minha esposa que abre mão do pouco tempo disponível, né, Rubens? Bom, falando um pouco sobre a minha pessoa, por que estou aqui. Vale a pena mencionar que eu não sou melhor que nenhum de vocês, apenas estou compartilhando o conhecimento no qual eu adquiri ao longo desse tempo. Sou apaixonado por tecnologia desde os 11 anos de idade. Em 97, eu ingressei no mundo Linux, comecei a estudar visão computacional, biometria. Em 2003, eu acabei partindo na íntegra para os estudos voltados à biometria facial. E hoje nós criamos, a empresa OIT, que é a empresa antiga NET Tecnologia, criou um produto que chama Certiface. Certiface é um produto que nasceu para proteger as pessoas do bem. Ou seja, ele nasceu para que ninguém compre no seu nome com documentação falsa, e para isso nós utilizamos a biometria facial. E essa foto aqui é porque eu tenho apelido de cabelo. Eu acho que é justo eu continuar com o apelido, né, Del, né, Rubens? Vamos ao que interessa, a palestra na íntegra. O que é biometria? A minha definição de biometria vem de bio, de vida, metria, de métrica. Então, seria a métrica da vida. A biometria ela é baseada ela tem dois aspectos. Ou ela é uma biometria baseada na característica ou no comportamento. Por exemplo, a maneira de andar é uma biometria, a assinatura é uma biometria, a voz é uma biometria, todas elas baseadas em comportamento. Já a impressão digital é uma biometria baseada em características físicas, como o reconhecimento facial. Então, existem diversas formas de medir a biometria. Tá ok? E ao contrário do que as pessoas imaginam, a biometria já é utilizada há muito tempo por nós, seres humanos. Ela é utilizada praticamente no final do século XIX e começo do século XX. A principal diferença agora é que nós automatizamos esse processo de biometria, ou seja, o cálculo não é feito na mão. E a evolução do hardware que propiciou o uso da biometria em alta escala. Ou seja, hoje eu consigo pegar uma face, subir para um servidor em nuvem, um local, e fazer milhões de comparações por segundo. Isso nós devemos não só à evolução matemática, e muito sim à evolução computacional. Ou seja, não só a evolução no aspecto evolutivo, no aspecto custo-benefício. Ou seja, o custo computacional hoje não é relativamente alto. Hoje, com o computador i7, ou até com o próprio i3, eu já consigo fazer grandes brincadeiras no aspecto de biometria, seja facial ou não. Tá? Então, o custo computacional se deve muito aí à evolução da biometria. Um assunto está diretamente relacionado ao outro. Vale a pena mencionar, por exemplo, o uso de APIs específicas de hardware, como instrução primitivas do processador. Por exemplo, eu pego a biblioteca Intel, eu tenho uma biblioteca de código aberto para usar com muita eficiência a programação multinuclear. Hoje eu tenho a maioria dos softwares que eu vejo, independente da plataforma, se for Windows, Mac, Linux, Windows ou Mac, eu pego uma aplicação, às vezes eu peço o recurso do sistema lá, estou usando apenas um único núcleo. Nem todos os programadores estão preocupados com a programação multinuclear usar, ou seja, o meu computador tem 8 núcleos, eu coloco o programa para executar lá um módulo ou uma rotina de computação de alta performance, de cálculo de ponto flutuante, está utilizando apenas um único núcleo. Então, existem diversas bibliotecas de código aberto e proprietário para utilizar, tem a OpenMP, a TBB, que são de códigos abertos, que eu posso usar a programação multinuclear. O outro exemplo são bibliotecas da Intel, como IPP, que permite usar instruções primitivas do processador, como SSE 4.1, 4.2, MMX, que facilita muito no uso de visão computacional. Ou seja, quando eu vou tratar
visão computacional, eu estou lidando com uma massa de dados muito grande. Então, quanto menos ciclos eu consumir do meu processador, em instruções assembler, eu estou minimizando o overhead. De repente, milissegundos é muito para computação de alta performance. Então, tudo isso contribuiu para que nós conseguíssemos hoje prover uma biometria de forma rápida e não intrusiva. O que é biometria facial? A minha definição de biometria facial, no qual eu comecei a estudar desde de 97 até 2003, eu estudei todas as biometrias, eu queria combater a fraude com biometria e cheguei à conclusão que eu utilizaria biometria facial. Por quê? A decisão não foi técnica, foi muito mais comportamental do que propriamente técnica. Como eu estava conversando agora no almoço. Como eu queria combater a fraude, ok? Bacana. Se o fraudador tiver a oportunidade de destruir sua amostragem matemática, isso será feito. Então, combater a fraude, por exemplo, com a impressão digital, eu não tenho nada contra a impressão digital, são tecnologias complementares no meu ponto de vista, eu sou a favor da multibiometria, mas falando especificamente da impressão digital, o fraudador ele vai conseguir facilmente destruir sua amostragem matemática. Ele raspa o dedo no asfalto lá e chega sem impressão digital. Aí, se eu quero solicitar crédito lá no varejo, eu vou obter um cartão de crédito, vai pôr o dedo lá, não tem impressão digital. Ele destruiu a amostragem matemática. Resumindo, o fraudador chega sem impressão digital no estabelecimento, ele não consegue chegar sem cabeça. Então, a escolha da biometria facial, resumidamente, foi por esse motivo. A minha definição de biometria facial é a seguinte: o que é biometria facial? É uma comparação não euclidiana do hiperespaço matemático representado por duas ou mais faces. Então, que fique bem claro que a biometria facial não é um problema linear. Tá? Ela exige geometria não euclidiana, a distância entre os dois pontos não é uma reta, e isso torna um pouco diferente a análise comportamental e até sistemática do trabalho junto à biometria. Às vezes, 50% não representa metade. Tá ok? Continuando. Um outro ponto muito importante é que nada é perfeito. No início do século XX, essa pessoa com etnia negra foi presa indevidamente pela semelhança matemática no aspecto facial. Então, o falso positivo e o falso negativo existe. Esse é um grande caso que entrou para a história da biometria facial, ou seja, anteriormente eu estava falando sobre a biometria digital, é aí que eu falo que a multibiometria minimiza quase a zero a margem de erro, ou seja, a falsa aceitação, a falsa rejeição. Esse foi um caso muito polêmico. Uma pessoa foi presa indevidamente justamente pelas características pela alta similaridade matemática das faces entre as duas pessoas, entre a pessoa que estava procurada e a suposta pessoa que era o bandido. Isso deve-se à taxa de falso positivo e falso negativo. O que é falso positivo e o que é falso negativo? Pegaremos aqui nesse primeiro gráfico de distribuição de frequência, suponhamos que aqui é o cabelo. Quanto mais próximo de mais certeza o algoritmo tem certeza que essa pessoa é o cabelo. Ao outro contrário, tem um impostor, ou seja, uma pessoa que não é o cabelo e que está tentando se passar pelo cabelo. A partir do momento que esse primeiro gráfico começa a ocupar essa área B, nós denominamos falso positivo. E, ao contrário, falso negativo. Aqui é o limiar. Então, aonde eu quero chegar? Reconhecimento facial é nada mais que visão computacional voltada a redes neurais. Essa rede neural pode ser perceptron, multicamadas, com aprendizado, com propagação reversa ou não, aprendizado assistido ou não. Não vamos nos aprofundar nesse assunto para justamente eu tentar passar um overview da minha visão sobre falso positivo e falso negativo. Então, aqui a saída dos classificadores, ou seja, a saída dos classificadores do neurônio, por algum motivo, por alguma anomalia de treino matemático, uma pessoa conseguiu se passar pela outra, ou é aquela pessoa e o algoritmo está falando que não é. E aqui é o limiar T. Quando eu pego esse resultado e trago para esse gráfico aqui, o cruzamento dos dois me traz a taxa de erro comum. A taxa de erro comum, eu trazendo ela para cá, eu posso trazer ela para
aplicações judiciais, ou seja, eu tenho mais tolerância, ela pode errar, porque eu estou procurando o cabelo, aí se aparece 10 pessoas, eu visualmente posso ver se é o cabelo que está ali no meio. Então, eu estou procurando bandido. Pode ter uma interação humana. E já aplicações de autossegurança está no inverso. Eu tenho que ter uma taxa de rejeição maior, eu sou mais criterioso. Eu vou abrir a porta de um banco, por exemplo. Então, o sistema tem que ser mais criterioso, ele não pode ter uma taxa de falsa aceitação alta. E, ao contrário, por consequência, ele tem uma taxa de falsa rejeição alta se a taxa de falsa aceitação for baixa. Um é o inverso do outro sempre. E no meio aqui eu tenho as aplicações civis. Por exemplo, um controle de acesso de condomínio. Toda vez eu chego no determinado prédio lá, falo assim, ó, por favor, senhor Alessandro, RG, nome. Eu posso colocar o reconhecimento facial, já me reconhece, já foi, ó, geralmente ele vai no terceiro andar, então agiliza o atendimento. Tá? Então, esse é um overview muito breve aqui do impacto da falsa aceitação e falsa rejeição. A aplicabilidade na íntegra da falsa aceitação e falsa rejeição foi aplicado no quadro Super Gêmeos do Gugu, na TV Record. Eu sou responsável hoje, nós da empresa Certiface somos responsáveis por esse quadro Super Gêmeo, que é um quadro da Record, onde são submetidos várias duplas de irmãos gêmeos univitelinos e os gêmeos mais parecidos ganham prêmio, um carro ou o prêmio que estiver em questão. Legal. Aqui tivemos que trabalhar na íntegra com o espaço de falsa aceitação e falsa rejeição, porque o problema é o proposto do que o inverso. Porque toda dupla de irmãos gêmeos univitelinos, em qualquer algoritmo, terá uma alta taxa de similaridade. Todos os irmãos gêmeos são muito similares. Eles têm 99% de similaridade. Então, nós tivemos que trabalhar com uma alta taxa de falsa rejeição, trazer esse equilíbrio para cada dupla de irmão, para achar quais são os irmãos mais distintos. E isso foi trabalhado com o algoritmo. O Certiface tem vários algoritmos lá dentro. Tem o algoritmo holístico, estrutural e híbrido. Dependendo da amostragem que chega, o algoritmo estrutural é mais performático que o holístico, ou vice-versa, e às vezes o híbrido traz um melhor retorno. Então, aqui é um caso na prática da aplicabilidade da taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Ou seja, eu estou tentando achar a distinção entre duas pessoas idênticas. Os algoritmos holísticos eles são muito mais performáticos nos irmãos gêmeos univitelinos, porque, ao longo do tempo, a qualidade de vida dos irmãos acaba impactando na sua face. Às vezes, uma pessoa, o semblante, no teste, um irmão é mais alegre, o outro vive com uma cara mais fechada. O teste de expressão detecta isso muito facilmente, os algoritmos de matemáticos de teste de expressão. E também o estresse ao longo do tempo vai fazer que o irmão tenha mais rugas que o outro. Então, o impacto é gritante ao longo do tempo na qualidade de vida de cada um dos irmãos. Então, aqui é um exemplo na íntegra de como utilizar a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Mas a palestra em si fala sobre o OpenBR, biometria livre, de código aberto. Tá. Antes de entrar propriamente dito no framework OpenBR, eu gostaria de falar sobre os obstáculos que a biometria de código aberto enfrenta. A biometria, um projeto de código aberto biométrico, ele enfrenta um obstáculo muito grande, 2 obstáculos. Primeiro, aprendizagem de redes neurais artificiais, ou seja, visão computacional, redes neurais exigem matemáticos. Eu posso ser um programador matemático, eu posso ser matemático, mas exige matemáticos. E uma não continuidade do criador do projeto, se não bem documentado, pode levar o projeto ao fracasso. Diferentemente do código convencional, um código aberto, que eu posso ler as fontes, o seu mantenedor desiste daquele projeto, e facilmente eu posso ler o código-fonte e dar continuidade ao projeto. Não é o principal obstáculo, mas não é tão simples assim pegar uma teoria matemática e dar continuidade sem uma boa documentação. Mas o principal ponto, no meu ponto de vista, é o teste populacional. Ou seja, um dos melhores algoritmos matemáticos do mundo é alemão. E como ele obteve essa performance? Foi através de aprendizado. E o aprendizado vem de onde? Da base.
essa empresa chegou a ter, na época, tinha 60 milhões de fotos dentro da sua base de dados para aprendizado matemático. Então, o teste populacional é um desafio, é um obstáculo muito grande. Teremos que ter uma base muito grande para fazer o treinamento dessa base. E o OpenBR permite isso. O que nós precisamos é de uma base maior para ter uma maior acuracidade, uma maior assertividade. É apenas um ponto de vista meu particular que eu vejo no contexto de biometria, independente de qual seja. Quanto mais amostragem, melhor o treino. Quanto melhor o treino, menor a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição, e ponto final. Existe, o falso positivo existe em qualquer treino, em qualquer algoritmo RNA. Tá ok. Biometria facial é um segmento de visão computacional. E eu admiro muito as pessoas que entram nesse segmento, porque visão computacional é um trabalho muito árduo, muito pesado, e as pessoas não dão devido valor. Por quê? Primeiro que ela demanda tempo real. Quando eu desenvolvi um projeto para um banco, para verificar sobre uma tentativa de destruição dos ATMs, eu detectava que tinha um corpo diante do ATM, e num espaço de tempo T, nada aconteceu. Ninguém em sã consciência fica 10 minutos olhando para o ATM. A probabilidade desse corpo, desse ser humano estar mal intencionado é grande, então já dispara um alarme. Não estou querendo dizer, porque geralmente o monitoramento ele não é muito eficaz. Geralmente tem uma pessoa olhando para uma matriz de monitor enorme lá, 100 por 3 monitores, aquele monte de câmera, dentro de cada monitor, mais câmera ainda, e o cara não é eficaz. Chega uma hora que a pessoa está olhando para aquilo lá, mas não está nem interpretando ainda. Então a visão computacional demanda tempo real. Porque se não for em tempo real, a pessoa vai lá, põe fogo, quebra o ATM, aí depois o pessoal pega lá o sistema de monitoramento, olha só, quebrou mesmo, hein? Olha, o cara é bom. Então tem que ser em tempo real para você conseguir prevenir uma série de ações. Ruído. Nós, seres humanos, não entendemos ao certo como que assistindo um jogo de TV com a imagem chuviscando, nós interpretamos muito bem aonde está a bola, onde está a trave, onde está o jogador. E nós entendemos perfeitamente. A remoção de ruído em tempo real algo muito... Os algoritmos matemáticos de remoção de ruído é outro segmento que merece muita atenção e muito reconhecimento de quem trabalha com isso. Ambiguidade. Algumas pessoas olham para essa imagem aqui, vê uma moça de perfil, outros vê uma senhora de idade. Imagina a visão computacional. Algoritmos de reconhecimento facial para localizar a face antes de fazer a biometria facial confundiam um vaso com um rosto com um vaso com o rosto. Então, tinha um projeto que chamava Face Media, ele olhava, via quantas faces estava olhando para o monitor, no elevador, tinha 2 mulheres e 5 homens, então não vou passar uma propaganda de batom. E só que ele pegava essas faces e depois fazia um sorteio. E uma vez sorteou um vaso, ou seja, o algoritmo confundiu o vaso com uma face. Então, a ambiguidade está muito presente na taxa de erro no aspecto de visão computacional. Custo computacional. Não interessa o poder do seu processador. Ele sempre vai demandar mais hardware. O overhead sempre vai existir. A diferença de uma máquina mais antiga para a atual é que talvez o overhead dure 100 milissegundos, 300 milissegundos, você talvez nem sinta, mas haverá um gargalo. Então, visão computacional sempre vai exigir um custo computacional alto. Por quê? Os computadores evoluem, mas a resolução das câmeras também estão evoluindo. Para tratar a visão computacional básica, 640 vezes 480 vezes 3 se for o canal de cor RGB, ou 4 se for RGBA, vezes 30 frames por segundo. Esse é o volume de dados que temos que processar em tempo real se for frame colorido. Por isso que nós transformamos em branco e preto. E como eu falei, a evolução do device. A resolução das câmeras estão aumentando exponencialmente. Tá? E vale a pena mencionar que para a visão computacional, hoje,
quem é líder de mercado é a biblioteca OpenCV de código aberto. E para contornar esse processo de overhead, ou seja, para que o computador não fique pesado processando, eu quero reconhecer objetos, eu quero reconhecer quantos cavalos tem no cenário, eu quero prever um acidente com visão computacional. Uma vez colocamos uma câmera, ele detectava pedestre, bicicletas, cachorros, cavalos, e informava em tempo real que assim prevenindo um acidente a 30 frames por segundo. Mas como isso foi possível? Usando o recurso de programação multinuclear, usando o recurso do hardware. Aqui, exemplos de como habilitar instruções primitivas do processador, como SSE 4.1, 4.2, habilitar a instrução TBB para a biblioteca de programação multinuclear. Enfim, as coisas estão bem mais fáceis hoje. Em 97, quando eu peguei, em 98, quando eu peguei a primeira biblioteca, desculpa, em 2000, quando eu peguei a primeira biblioteca de visão computacional, que era a versão 097 da Intel, cara, era uma macumba para fazer as coisas funcionarem. Hoje não, hoje você tem tutorial em abundância. Vamos desmistificar isso, é tudo muito simples, tá? Basta colocar as diretivas certas, compilar para a sua arquitetura, que tudo vai funcionar adequadamente. Pegando um exemplo, antes de eu utilizar o OpenBR, que é a biometria facial, eu usei muito o teste de expressão para fazer o teste de detecção de vida, para que um fraudador não pegue uma foto do Rubens Queiroz e se passe por ele em tempo real. E como fiz isso? Eu usei um dos projetos muito eficazes, o Face Tracker, que tem aqui o diretório no GitHub. Então, tem os comandos aqui, baixo o repositório, entra na pasta, make e já está funcionando. Aqui é um exemplo do teste de expressão. Em tempo real, eu estou analisando a estrutura da face, seus pontos característicos e detectando prova de vida. Tá? Embora o fraudador é genial, o fraudador pode pegar um celular de altíssima definição, filmar o meu rosto enquanto eu estou falando aqui e depois colocar esse vídeo num tablet de 10 polegadas em frente real, em frente ao webcam. Então, para isso tem outros obstáculos. É sempre uma corrida de gato e rato a fraude. Tá? Falando um pouco sobre o OpenBR. O OpenBR é um framework sensacional porque ele abstrai toda a complexidade. Não precisamos ficar fazendo de novo, fazendo aquelas macumbas matemáticas e computacionais para as coisas funcionarem. É um framework que funciona até no Shell. Se o Júlio Neves estivesse aqui, ele ia dar uma aula de Shell com biometria. É isso que eu vou sugerir a ele, falar nisso. Vamos falar um pouco do porquê o OpenBR, porque existe um monte de iniciativas de código aberto, e por que eu escolhi o OpenBR, e por que aconselho vocês a olharem com ele com uma certa atenção. É o primeiro algoritmo que participa do FRVT, Face Recognition Vendor Test. 2012, ele sai de 2 em 2 anos, tá? Então está para sair o resultado de 2014, mas é o primeiro algoritmo de código aberto que participa do FRVT. FRVT são testes governamentais e não governamentais sem fins lucrativos, onde participa a NASA, Departamento de Defesa norte-americano, o FBI, enfim, uma série de instituições que param e analisam como está a biometria atualmente. Qual é o algoritmo mais performático, quem é bom, quem é ruim, quem é assertivo, quem é a acuracidade, e por aí vai. Então, é o primeiro algoritmo de código aberto que participa de um teste tão importante quanto esse. E neste teste, ele pegou a 13ª posição em acuracidade. Está muito longe de ser o melhor algoritmo do mundo, mas tem empresas que trabalham com biometria desde 2003 e não chegou nem na 20ª posição. Então, ele merece notoriedade nesse aspecto. Ganhou a 2ª posição em velocidade de enroll. Então, para calcular a amostragem matemática, ele leva 100 milissegundos. Poxa, ele pegou o 2º lugar. 3ª posição em tamanho de amostragem. Ele tem aproximadamente 1K. Independente do tamanho da imagem, ele gera uma amostragem matemática de 1K em disco no banco de dados. 2ª posição em estimativa de sexo, ou seja, pega uma imagem e manda calcular a estimativa de sexo, ele pegou em 2º lugar entre falso positivo e falso negativo. Ele foi o 2º algoritmo que mais acertou em termos de estimativa de sexo, ou seja, pegar uma foto e falar se é um homem ou uma mulher. E 4ª posição em estimativa de idade. Então, é um algoritmo que, no meu ponto de vista, aí, merece o seu respeito e notoriedade. Tá? Compilação em dependências. Ele tem a sua dependência exclusiva da OpenCV 2.4, não foi portado
para OpenCV 3.0, ou seja, na época não tinha homologado para 3.0 e ainda tem muita incompatibilidade, e o QT5, as dependências. Então, se já tem o QT Devil lá e o OpenCV Devil funcionando, não tem nenhum trauma para instalar o OpenBR. Faz o download no Git clone, no Git, dá um Git clone no repositório, atualizo, faço update nos módulos, e vão tomar um café, porque se eu rodar esse comando e o próximo, que é o... Se eu baixar aquele comando entre a compilação, os comandos e o download dos arquivos de treino, dá aproximadamente 15 GB. Desses 15 GB, 10 GB são arquivos de treinos que foi usado para o aprendizado do RNA, da rede neural artificial. Isso é interessante. Então, significa o seguinte, eu baixo todas as imagens que foram utilizadas para treino da rede neural. Se eu tenho uma base de dados, eu posso colocar essa base de dados dentro do script, rodar o script e gerar um novo treino. Então, eu posso tornar mais assertivo o OpenBR. São 10 GB de arquivo de treino e 5 de fonte, porque é muita coisa. Eu achei até assustador. Quando eu entendi que levou uma madrugada inteira para fazer o download, quando eu dei um DF lá, eu entendi o porquê, o motivo. Aqui é o script que faz os downloads dos arquivos de aprendizado, que vem todos os arquivos em vídeo, PNG, todos aqueles que foram utilizados no Learning, no aprendizado do OpenCV, está dentro desses scripts, esses scripts que efetuam o download. E pronto. Você já tem o seu ambiente aí. Como eu faria para a biblioteca OpenBR funcionar no Shell? Dá uma olhada. Eu uso na linha de comando, eu falo o tipo do algoritmo que eu quero usar, que é de reconhecimento facial, no aspecto de comparação, imagem 1 e imagem 2. Então, rodando isso no Shell, ele falou que essas duas imagens aqui têm 99,9997% de similaridade. Tá? Reparem que as duas fotos estão frontais, as fotos foram tiradas frontal, tá? E a iluminação não está adequada, ou seja, não está no ISO de passaporte. Toda a biometria de mercado foi criada para trabalhar dentro do padrão ISO 19794-5, que também chamam de ICAO, que é o ISO de passaporte, face frontal, fundo uniforme, iluminação uniforme. Eu sei que no varejo ninguém vai... Antes uma foto... O CED fez parte do princípio que é melhor ter uma foto ruim do que foto alguma. Tá ok? Já essa outra foto, cuja essa foto não está tão frontal e a boca está aberta, ou seja, não passaria no teste de expressão, já apresentou 80% de similaridade. Vale a pena mencionar que a maioria dos algoritmos que tentam transformar o resultado num score linear, alguns algoritmos têm um resultado linear que vai de 0 a 1. Alguns algoritmos o resultado é logaritmal, LN. 80% é um score muito alto, acima de 70% você já pode ter certeza que é a pessoa. Tá? Para calcular a estimativa de idade, eu apenas troco o tipo de algoritmo no Shell e já obtenho um TXT aqui com a idade. Aqui ele falou que eu tenho 47 anos de idade. Errou por 3 anos. Na época eu tinha 44, agora já tenho 45. Vamos lá. Já para utilizar o algoritmo de sexo, você usa praticamente a mesma sintaxe. E aqui está errado, é gender. Tá? Eu sempre esqueço de alterar. Mas aqui ele acertou, ainda bem, né? Ainda bem, né, Del? Aqui ele acertou o sexo aqui. Tá ok? E vem uma série de outras informações, que essas informações são coordenada da face, coordenada do olho esquerdo, do olho de direito, a confiabilidade, se daquilo lá ser um olho ou não. Tá ok? Vamos direto para a compilação. Tá, eu quero desenvolver um aplicativo, não quero ficar rodando nada ali na linha de comando, eu quero desenvolver um aplicativo de verdade. A única dependência que eu tenho aqui é a biblioteca OpenBR.
além da libqt e o OpenCV Core. Então, essas são as principais dependências aqui. O resto é convencional de quem já desenvolve em C. Mas como ficaria o aplicativo em si? Quando eu digo que aquela história da macumba não existe mais, tudo foi muito abstraído. Eu crio objeto de transformação e falo qual o tipo de algoritmo que eu estou utilizando. Aqui eu vou fazer estimativa de idade. E jogo a imagem dentro de um template. E quando eu jogo esse template dentro do objeto de transformação, eu já posso imprimir o seu resultado, que no caso aqui, ó, ele coloca a estimativa 47 anos. Tá ok? Então, simples assim. Está tudo abstraído, é C++, são objetos, é tudo bem documentado. Não vejo grandes traumas aí para desenvolver um aplicativo. No caso aí, aplicativo para um exemplo para fazer a detecção de sexo. Eu só mudo o tipo de algoritmo, o fonte permanece praticamente o mesmo, ele retorna aqui o resultado estimado, calculado. E uma verificação biométrica. Tá bom, cabelo, beleza, mas eu quero pegar em C 2 fotos e tratar essa similaridade de quem é quem. Tá? Então, eu peguei a foto de um asiático, a minha foto e 2 fotos minhas. Gerei a matriz de transformação e a matriz de distância. Essa matriz aqui que calcula a distância não euclidiana, que eu chamo de similaridade. O que vai acontecer? Eu jogo dentro do template de cada template a imagem, jogo esses templates dentro da matriz de transformação e mando imprimir cada um deles para visualizar a coordenada dos olhos e tudo mais. Mas a comparação biométrica em si é do objeto distância, que é o cálculo da distância não euclidiana, que é a similaridade, entre o objeto de transformação A com a origem, e o destino, e vice-versa. Então, eu comparei a foto do cabelo 1 com a foto do cabelo 2, as 2 fotos minhas. Depois eu comparei a foto do cabelo 1 com a foto do asiático, e ele vai retornar o score na próxima tela. O resultado seria o seguinte: quando eu dei o print lá, anteriormente tem os prints nos objetos. Esses prints informam as coordenadas dos olhos, para eu traçar ali um xizinho ou algo, fazer um desenho em torno dos olhos. Aí ele retorna o score. O score entre as 2 imagens deu 100% de similaridade. Ó, tenho certeza que essas 2 fotos são da mesma pessoa. Entre eu e o asiático deu praticamente 15% de similaridade. Lembre-se que eu falei que acima de 70 é a mesma pessoa. Bom, então vocês podem analisar que não existe uma complexidade muito grande. A complexidade foi toda abstraída pelo framework OpenBR. Tá? E o que acontece? Lá no começo da aplicação, eu estava falando sobre o teste de expressão. Aí eu pego um tablet de 10 polegadas, filmo o rosto de alguém e coloco o vídeo tablet de ArcGIS. Em 2005, eu comecei a estudar a biometria em 3 dimensões e hoje isso já é viável. Os computadores, a partir do fim desse ano, começo do próximo ano, já virão com câmera 3D, independente da sua linha. Pode ser dos mais baratos, do i3 até o i7, já virão com câmera 3D ali embutida. E uma câmera 3D custará no máximo $40. Claro que, como sempre, vem tudo disponível para o Windows, Windows 10, Windows 8, e aqui a gente já está fazendo os testes no kernel do Linux com a plataforma OpenSUSE. Aqui é o diretório para baixar o módulo do kernel, o aplicativo que já interpreta a câmera de profundidade 3D. E qual foi a brincadeira que nós fizemos? Primeiro, nós colocamos para funcionar o 3D em tempo real. Essa câmera tem altíssima resolução e ela trabalha em tempo real com o 2D e 3D. Isso vai dar um novo norte para a biometria. Então, aqui eu tenho a imagem convencional em 2D e, paralelamente, eu vou instanciar aqui a nova câmera com o 3D, que é a profundidade. Eu coloquei um raio de profundidade Y, então, assim, para não pegar a parede e a porta ali no fundo. Então, aqui é um exemplo aí de leitura de profundidade que funciona similar ao Kinect, porém com uma resolução bem maior e já própria para trabalhar no notebook. Essa é uma iniciativa de código aberto aí para já abstrair a funcionalidade das câmeras com sensores 3D e infravermelho. Tá? E o que nós fizemos com isso? Nós conseguimos trabalhar a prova de vida. Aqui eu não consegui enganar o Surface.
utilizando a profundidade da imagem. Eu calculei a nuvem, eu peguei a nuvem tridimensional da face, e, em tempo real, eu calculei o desvio padrão dessa nuvem tridimensional, entre outros algoritmos. Se o desvio padrão do tablet, da nuvem tridimensional do tablet, vai dar próximo de 0. Já o desvio padrão da minha nuvem tridimensional do meu rosto dá um número diferente de 0, além da assimetria. Não vai existir uma simetria na profundidade. Os pontos vão estar muito próximos em Z. Tá? Então, aqui é um exemplo de como a compra online se tornará bem mais segura, tá? Usando a biometria 2D e 3D simultaneamente. Tá? Aqui é um exemplo na íntegra de como foi feito o algoritmo para combater a fraude da face e do tablet em tempo real. Eu estou pegando aqui a imagem, estou analisando a nuvem tridimensional e claro que eu estou fazendo um reconhecimento facial 3D também, eu analiso a distância entre os pontos tridimensional da boca, dos olhos, da face, no contexto tridimensional, não só 2D, eu não estou vendo só a imagem, e também 2D. Cada um tem seus vantagens e desvantagens, mas fiquem atentos que com isso eu posso calcular 2 biometrias em uma. E aí eu passo a ter uma maior acuracidade. Aqui, como vocês podem ver, a folha ela é praticamente uniforme, a profundidade, e o rosto não. Tá? Aí tem uma iniciativa Open HowWorld, que é igual ao HowWorld da Microsoft, para você analisar, você submete uma foto, ele fala a estimativa de sexo e idade. É um projeto similar. Então, quem quiser participar, se tiver quem tem conhecimentos em visão computacional, Web Service em C com GSOP, ou módulo do Apache, sugestões são bem-vindas aí, cabelo@pensuze.org, bem-vindo ao projeto aí. Está caminhando muito lentamente, porque são poucas horas vagas, né, Del? Gente, é isso que eu tentei passar para vocês. Críticas, cabelo@pensuze.org. A vida não é só de elogio. O que vocês não gostaram, podem mandar o e-mail, porque é só com críticas que eu acabo evoluindo o meu trabalho. E como eu tenho 15 ou 10 minutos, não lembro, eu vou abrir espaço para perguntas. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? E obrigado, antes de mais nada. Né? Ninguém dormiu aí, ficar vendo um cara feio falando quase uma hora. Mas como eu sei isso? Porque eu parti do princípio que o fraudador, do mesmo jeito que nós acordamos todo dia para trabalhar, o fraudador levanta todo dia para fraudar alguém. Então, o fraudador, quando ele acha um documento na rua, ele troca a foto. E o fraudador, ele é genial. Existem clientes que comprou máquina para testar a veracidade do papel moeda dos documentos, funcionou 100%, só que ele devolveu, porque o fraudador usa papel moeda original. Então, o que eu faço? Eu tiro a foto e mando para o Certiface e comparo com o que tem no base de dados. Como o fraudador cada hora está usando um documento diferente, muito facilmente eu localizo a sua fraude, eu identifico ele como fraudador. Ou seja, se chega 2 faces idênticas com documentos distintos, com CPFs distintos, é uma fraude. Então, hoje, o Certiface ele nasceu para proteger as pessoas do bem. Grandes redes como a Praticard, Marisa, a rede Savanhago de supermercado e algumas outras redes estão usando o Certiface, e o mais interessante é o seguinte, ele protege as pessoas do bem, ele não permite que ninguém compre o nome de vocês, ele reduziu 99% das fraudes nesses estabelecimentos, ou seja, as pessoas não sabem, mas cada fraude custa em média de R$7 mil por fraude, independente do custo da mercadoria. Porque quando alguém compra indevidamente com falsidade ideológica no meu nome vai para o Serasa, para o SPC, eu sou indevidamente cobrado, aí eu movo a pessoa em si gera uma ação contra o estabelecimento. Esse estabelecimento fica em torno de R$20 mil, aí acaba fazendo um acordo, cai em R$7 mil. Mas, enfim, o Certiface é o único produto que gera uma colaboração em todas as camadas. Um exemplo fictício, tá? Eu vou usar o nome de 2 empresas fictícias. Supomos que as Casas Bahia e Ricardo Eletro estão usando. O Ricardo Eletro quer que as Casas Bahia usem o Certiface e vice-versa, porque se o fraudador for primeiro nas Casas Bahia, ele não frauda depois na Ricardo Eletro e vice-versa. E, por outro lado, ele gera um espírito colaborativo entre os concorrentes e o consumidor final. Porque se cada vez mais os consumidores jogarem as fotos dele dentro do Certiface, cada vez mais o Certiface vai saber quem é quem.
E essa base está em nuvem e o compartilhamento dessa base de fraudadores e não fraudadores é que está fazendo a diferença. Tá? Isso é bem bacana e tão importante quanto isso é ver o quanto é gratificante você ver uma corporação pegando todo esse dinheiro que era gasto no departamento de fraude e utilizando para pagar mais comissionamento para os vendedores ou para investir mais em outras áreas. Ou seja, e fora que o Certiface tem uma finalidade de certificar pessoas. Eu posso certificar também se uma determinada pessoa ela mesma, por exemplo, a Ambev poderia usar o Certiface para ver se a carga está sendo entregue para a pessoa correta e ninguém está desviando a carga. Estou com um projeto para que você valide o prestador de serviço que está aí na tua casa. Ou seja, quem é essa faxineira? É ela mesmo? Você pode fazer a certificação facial ali. Ou seja, o Certiface nasceu para você ter a garantia de você estar lidando com a pessoa que você deseja encontrar. Tá? Então, tem muita aderência e tem um pouquinho de esforço computacional aí nesse projeto aí. Tá? Pode falar. Bom, tem muito lugar que pede para escanear seu documento de identidade, por exemplo, Telefônica, Vivo, etc. Você tem que ir lá, para comprar o telefone, você tem que escanear o seu documento. Então, isso é um perigo, né? Qual a garantia que eu tenho que, por exemplo, se alguém roubar essa base de dados, pode sair para um fraudador, é uma festa. A não ser que a empresa não tenha o Certiface, né? Mas qual o perigo de você estar dando o seu documento dessa forma? A tua pergunta é assim, qual é o contexto de segurança do Certiface? Não, no caso é o seguinte, eu estou colocando meu documento digitalizado numa empresa, que vai lá e escaneia para me dar uma conta de celular, etc. Exatamente, é aí que acontece, o perigo está aí. As pessoas vendem dados roubados num mercado paralelo. É aí que os fraudadores nadam de braçada. Eles pegam justamente isso que você mencionou. No mercado, no cenário convencional, eu vou solicitar um crédito, eles pedem meu comprovante de renda, meu comprovante de residência, meu SIC, CPF. Tem gente que digitaliza até cartão de crédito frente e verso. Eu já vi 5, 4 páginas, na última lá, o cartão de crédito frente e verso. Porque quem está lá na frente é um balconista, o cliente ele quer crédito, ele vai entregando, e o balconista vai digitalizando. É aí que está o perigo. E grande parte das fraudes ocorrem ou com o documento que foi perdido, eu acabo perdendo minha carteira e vai lá junto o cartão de crédito, vai a CNH, vão todos os dados. E na contrapartida também são dados que são roubados de empresas e são vendidos no mercado paralelo. É justamente aí que o Certiface atua como uma luva. Já complementando, olhando para isso, nós estamos trabalhando no Safe Paper. Ele tem um pouco mais de esforço porque os ruídos, aqueles fiapos do papel moeda, faz com que os algoritmos se enganem. Ele pode achar que é uma cicatriz e ele aumenta bruscamente a taxa de falsa aceitação, falsa rejeição. Mas nós estamos trabalhando no Safe Paper justamente porque o fraudador, ele usa sempre a mesma foto no documento. Você vê, é tudo igual, tá? Mas boa colocação. É isso, Rubens? Opa. Qual é a sua base, qual é o seu dataset, qual é a sua base de dados? Hoje, de onde você extrai? Então, vamos lá. Na hora que o cliente vai conceder, na hora que o cliente vai até o estabelecimento solicitar o crédito, por favor, comprovante de renda, SIC, RG, CPF, e tira a foto. Na hora que eu tiro a foto, na hora que o estabelecimento tira a foto, ele manda para o Certiface e eu comparo com a minha base de dados de fraudadores e não fraudadores. Se ele não existir, se esse CPF não existir, eu cadastro ele e comparo biometricamente com a base. Se já existir, eu comparo se é o dono. Só que se existir alguma anomalia matemática, uma similaridade baixa, eu disparo um alerta por SMS, entendeu? E o tamanho desse banco? E o tamanho desse banco? O banco é gigante. Bom, em tese também, né? Existem algumas especialidades, alguns pulos do gato. Por exemplo, eu não pego a imagem inteira, só pego o que interessa da face. Mas, enfim, resumidamente, aí uma face, um cadastro do Certiface leva em torno de 30K. Não é tão expressivo assim, partindo do princípio que qualquer software hoje de portaria já tira sua foto e grava num banco de dados. Agora, grande, ele está se tornando
ele está atingindo um volume muito grande porque eu trabalho com várias faces. Se eu trabalhar, conforme o Rubens vai aparecendo, o meu filho ele está crescendo, o Certiface vai aprendendo com as mudanças, entendeu? Com o passar do tempo ele vai aprendendo com as mudanças, então vou armazenando um legado muito grande de informações. O banco é gigante, por isso que estamos trabalhando em nuvem. E tem arquitetura, tem Cassandra, tem de tudo lá dentro, né? Aí se começar a falar de arquitetura, eu não paro mais aqui. Mas é expressivo, os números são expressivos. E tem clientes que armazenam o documento também digitalizado, que é o maior peso. Mas hoje em nuvem, o valor do storage está desprezível. Nós temos que se preocupar muito mais com a segurança em si do que propriamente com o custo do espaço. Um ponto muito importante, nós estamos entrando, não posso mencionar ainda por questão de contrato, estamos entrando num banco e vai ser legal, esse banco vai ser 100% virtual, você não vai ter agência. Tudo correr bem e nós somos muito penalizados nesse contexto de segurança, porque, peraí, você teve que passar na homologação das normas de segurança do Banco Central, imagina, eu falo, gente, mas... por exemplo, existem produtos, appliances de gerenciadores esqueci como que chama, gerenciadores de chaves, tá? Esqueci o nome agora, mas enfim, eu falei, mas tem tantas tecnologias similares que não precisa ser essa, mas o mercado, ele homologa aquele tipo de tecnologia, você tem que ditar aquelas regras. Chegamos ao ponto de ter que desenvolver nosso próprio DLP, porque eu achei assim que as soluções de mercado eram muito pesadas, um valor excessivamente alto para resolver um problema, entre aspas, pontual. Ou seja, o banco vai falar assim, eu quero que você me garanta que o seu gerenciador, o seu DBA não vai exportar os dados do Certiface. Então, nós criamos um DLP, não adianta, eu posso passar minha senha do Cassandra, do Post, que ele vai lá, ele vai dar um export, um update, um select, e o banco não vai conseguir, tendo acesso ao banco, extrair os dados. Então, nós desenvolvemos nosso próprio DLP, isso foi legal também. Mais uma pergunta, você falou que o fraudador tenta várias vezes, né? Uhum. Eles já começaram a suspeitar que tem alguma coisa errada, assim, eles vão... E outra segunda pergunta, na mesma linha, existe alguma ação judicial, a loja sabe que o cara é fraudador e tudo, ela não vai vender para ele, mas assim, é acionado alguma polícia, alguma coisa, para evitar que essa pessoa continue? Tá. O fraudador, ele tá engraçado. O fraudador, ele vai uma vez, não consegue. Eu te mostrei a foto lá, não tem como mostrar o celular agora aqui. Então, a recorrência, os fraudadores são pequenas, as recorrências são grandes. Só que ele acha que o documento esfriou, porque ele vai lá, tenta não consegue. Ele vai lá, troca de documento, vai de volta de novo na loja com o documento, não consegue. Ele acha que aquele documento já esfriou. Porque quando você perde o documento, você tem um tempo para cancelar todos esses documentos, teu cartão de crédito, avisar os estabelecimentos que... você tem que esfriar o documento, é o seguinte, ele tornar inválido. Então, o fraudador acha que aquele documento não é válido mais. Alguns casos, o cliente até chama a polícia. Mas isso gera muito alvoroço na loja e prejudica as demais vendas. Ao ponto de, uma vez, quando chamou a polícia, eu lembro que era uma moça bonita, loira, jamais iria descobrir. 2 casos, uma moça nova, bonita, e uma senhora de idade. Não lembro, acho que a senhora de idade. Aí revistou a bolsa dela, estava com um pendrive com os dados de todos os aposentados do Brasil. Todos. Então, assim, é isso. Agora, com relação à parte jurídica, é bem ampla, mas eu vou resumir ao longo do tempo que eu já passei, porque já foi equacionado. A lei diz que o direito de muitos sobrepõe de uma única pessoa. O Certificate nasceu para proteger as pessoas do bem. Então, ele tem um propósito maior que aquela pessoa em si. Segundo, ela está naquele estabelecimento e um dos requisitos para esse estabelecimento te conceder o crédito é tirar uma foto. Se você não quer tirar foto, você não recebe o crédito, então fica mais tranquilo. Diferente de colocar invasão de privacidade de outros segmentos, é quando a pessoa não sabe, porque a biometria facial não é intrusiva. Se eu colocar uma câmera aqui, eu consigo identificar quase todos vocês. Então, isso tem que tomar um cuidado, realmente. A não intrusão da biometria facial é perigosa. Tá? Mas, nesse contexto, é uma biometria assistida. Por favor, senhor, olhe para a câmera, ele para, olha e tira uma foto e sobe. Entendeu?
Aí, se tirar com o olho fechado, o Certiface fala, ó, os olhos estão fechados, tira uma foto novamente. E existe a fraude conivente. Eu sou o vendedor, você é o fraudador, eu sou o conivente. Aí as pessoas, quando não tinham o Certiface, tiravam foto do teclado, do chão. Aí o Certiface hoje fala, ó, não tem uma face nessa foto, você está brincando, né? Aí tem que tirar a foto da pessoa em si. Então, isso é um mundo à parte. Tá ok? É só uma curiosidade, tá? Claro. Tem determinados consultórios médicos que você chega e você tem que tirar a fotografia na recepção, passar os seus documentos, tudo. Ou seja, esse estabelecimento ele tem todos os meus dados, minha foto, meus documentos, minha digital. Isso daí não é... É um caso muito... Isso daí é em todo mundo. Nós estamos passando por um momento que não precisa nem ser não precisa nem ir ao dentista. Eu vou num condomínio hoje, eu vou num condomínio empresarial, vou lá, ele tira a minha foto, digitaliza, tira a foto do meu documento e está tudo ali. Aí assaltado levam aquele computador embora. É aí que surge o mercado negro. Eles absorvem aqueles dados e começam a vender no mercado paralelo aí. E o grande contexto é isso, a segurança. Por isso que eu acho que segurança nunca será 100%. O Certiface veio para minimizar bruscamente, porque quando nós efetuamos uma fraude, está tudo certo. O número do CPF está ok, ele não consta nada no Serasa, no SPC, no Ministério da Fazenda o CPF está ativo. Então, não existe uma anomalia, os dados estão íntegros. O que está errado é a face. Então, o Certiface veio para tampar essa lacuna, para pelo menos dificultar, né, e minimizar bastante aí o ato da fraude. É que foi 99% porque nem todos os processos judiciais eram por falsidade ideológica. Entendeu? Tinha outros, essa diferença aí foi outros, e quando ele foi medido, ele pegou um período sem o Certiface, o período de... Não erra porque existe um acompanhamento humano. Boa pergunta. O que acontece? Claro, nada é perfeito, mas a biometria facial é a única que o ser humano consegue olhar. Realmente é o Rubens ou não é o Rubens? Num caso de falso negativo, o ser humano vai lá e fala, não, ó, o Certiface errou, é o Rubens sim. A partir desse momento, nunca mais o Certiface vai errar, porque ele tem duas amostragens matemáticas totalmente diferentes do Rubens, e ele aprendeu com amostragens diferentes, entendeu? Fugiu o que eu ia falar, mas é isso. Alguma outra pergunta? Eu sou um dos brasileiros que ficou frustrado com a compra de para a Copa do Mundo, né, do álbum de figurinha. Né, tive a frustração de comprar e depois o resultado. Né, mas tinha um aplicativo para celular que você escaneava a figurinha, né, e ele já carregava no aplicativo. Você já tem esse jogador, você não precisa. Quando chegava nos asiáticos, dava muito erro de detecção da face, né? Achei que o aplicativo podia ser até mais inteligente, não escanear a face e ler lá o nome da pessoa. Mas, enfim, quando era asiático, não reconhecia, era difícil. Vocês têm experiência nessa questão? Não só asiático. No Japão vai ser muito útil isso. O problema não é só asiático. As pessoas os asiáticos e as pessoas com etnia negra também têm um problema muito grande. Aí que vem a expertise de qual algoritmo utilizar. Quando eu utilizo o algoritmo holístico e estrutural, eu consigo com mais precisão conseguir diminuir essa margem de erro entre os asiáticos ou pessoas negras. Porque o que acontece? As pessoas negras têm uma estrutura muito semelhante, os asiáticos também. É nesse momento que lá em 2003 eu tomei a seguinte decisão. Eu vou escrever meu próprio algoritmo? E se escrever, qual seria a probabilidade de eu me destacar no mercado, conseguir um bom resultado ou ser um dos melhores do mundo? Era remoto, porque os fornecedores de biometria já estavam anos na minha frente. Foi nesse momento que eu tomei a decisão de estudar cada um dos algoritmos, desde os alemães até algoritmos que não estão presentes no mercado, como, por exemplo, como eu tenho... Eu ministro palestra como extras aqui, na IBM, na Google, na Intel... até com o pessoal do Facebook, é uma relação bacana. E como tem com o Rubens aqui, não tem estrelismo. Mas isso
me propiciou informação privilegiada. Eu tive acesso ao PitPat, que é o algoritmo do Google, que é o mais performático em foto não frontal, quase com 45% de desvio da face eu consigo identificar a pessoa. Tive acesso ao algoritmo da IBM, que é utilizado no software investigativo dela dos Estados Unidos, e a gente foi recolhendo o que tem de melhor em cada um dos algoritmos. Os asiáticos geralmente são os mais complicados, como os negros. Mas você trabalhando com esse mix de algoritmo híbridos, você consegue ter uma assertividade muito maior. Tá? Não que não vá falhar, mas não é um algoritmo que vai ali resolver tudo. Existe um outro fator. Não é só etnia. Se eu tenho um asiático, mas com uma face frontal, a iluminação uniforme, e fundo uniforme, eu vou com muita precisão do Surface identificar ele. O duro é quando eu estou lá no estabelecimento, chega um asiático e queimou uma luz. Então está parcialmente iluminada a face. Esses são os grandes desafios de cálculo de morfologia matemática, remoção de ruído e normalização de imagem para a gente conseguir chegar nesse resultado aí. Mas nada é perfeito. Os asiáticos são os mais... Você teve essa dificuldade porque esse software trabalhava com um único algoritmo. Esse algoritmo ou era estrutural ou holístico. Então, eles sozinhos eles têm uma margem de erro muito grande. Tá ok? Está respondido? Tá ok, gente. Obrigado. Tem mais uma única pergunta só que eu tinha. Aí a gente encerra. Falando em teste de mundo real, eu queria saber se você testou naquela imagem do Will, que você falou do caso que um foi preso no lugar do outro. Testei. Hoje, em virtude do Super Gêmeos, taxa de falsa aceitação, mas foi um teste viciado. Eu já sei que eles não são, que já são pessoas distintas. O difícil é o contrário, porque o caso dos irmãos ali, aquele caso que do homem negro que foi preso indevidamente, eu já sei que eles não são, então já trabalho com a taxa de falsa rejeição alta. Então aí já não vale, é um teste meio que viciado, que nem o quadro Super Gêmeos. Eu já sei que são iguais, então eu tenho que localizar as diferenças. O duro é o contrário, o duro é quando eu não sei quem é quem. Tá? Testei, mas foi um teste meio viciado. Eu queria ver se eu não soubesse que eles eram eles realmente e queria ver o comportamento do Surface, porque ele tem um aprendizado sozinho. Né? A principal diferença do Surface é que ele tem uma rede neural em cima, em tempo real ele vê o peso de cada um dos algoritmos em tempo real. Entendeu? Queria ver o comportamento dele num caso similar, sem saber que não são as pessoas idênticas. Entendeu? Mas aí foi viciado, eu não vou falar que eu acertei, porque eu já sabia, foi meio viciado matematicamente, tá ok? Gente, obrigado e qualquer coisa, cabelo@pensuse.org, críticas, sugestões, podem deixar. Claro, isso daí. Tá ok, obrigado. Gostaria de...